A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Hoje nós iremos meditar aqui na palavra de Deus que se encontra em Salmos capítulo 1. Mas antes de nós meditar nessa palavra, nesse salmo tão maravilhoso, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e também ativar o sininho da notificação, para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E a palavra do Senhor aqui no Salmo 1 é um conselho muito maravilhoso da parte de Deus, né? Um salmo de Davi, para mim e para você. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então aqui nesses salmos, nós vemos, né, no primeiro salmo da Bíblia, ele já começa nos alertando, nos aconselhando. E ele diz que bem-aventurado, né, é mais do que feliz o homem e a mulher também, né, que não anda no conselho dos ímpios, daqueles que não querem nada com Deus, né? Porque muitos são os servos e as servas de Deus que, mesmo tendo a palavra de Deus na mão, muitas vezes ele se aconselha com pessoas que nem quer saber de Deus, que não tem nada do Senhor na vida, mas ele busca conselho com esse tipo de pessoa, com essa pessoa ímpia. E o Senhor diz e o salmista Davi, ele fala: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não quer o conselho dos ímpios, mas ele quer o conselho de quem? O conselho de Deus. O conselho da palavra de Deus. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Ele também não para se assentar, né? Para conversar assuntos que não se deve ser conversado com os escarnecedores. Isso não quer dizer, meu querido, que eu e você, que a gente não vai mais conversar com pessoas que não são servos de Deus. Não é isso. Mas o que eu não posso é ir para casa de alguém que eu sei que ela é escarnecedora, que ela escarnece do Evangelho de Cristo, que ela fala mal dos crentes, ela fala mal do povo de Deus. Então, o que eu vou fazer na casa dessa pessoa? Eu não tenho esse tempo para ir. E eu acredito que você também não tem. E é disso que o salmista está falando, né? Que a pessoa não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se você se assentar na roda de uma pessoa que escarnece da palavra de Deus, daqui a pouco você vai estar contra a igreja do Senhor, escarnecendo também. Porque a palavra do Senhor, ela diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? As boas coisas que você aprendeu da palavra de Deus, os bons hábitos. Mas se você vive com uma pessoa fofoqueira, fuxiqueira, que gosta de falar mal do povo de Deus, gosta de escarnecer, daqui a pouco você vai estar bem parecida com essa pessoa. E não é isso que Deus quer para você. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, né? Quer dizer, o filho e a filha de Deus, o prazer dele não é no fuxico, não é na contenda, não é em lugares que se escarnece de Deus, mas o prazer do filho e da filha de Deus é na lei do Senhor, é aprendendo algo de Deus. E a palavra do Senhor diz que o prazer dele é de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque se essa pessoa fizer isso,
ele vai aprender muito, vai ter muita sabedoria da parte do Senhor. E no versículo de número 3, ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então a palavra do Senhor fala que se o homem e a mulher não seguir o conselho dos ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores, né? Se ele meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, né? Ele será uma árvore frutífera, não para o mal, e sim para o bem. Vai dar frutos, porque ele segue a palavra de Deus. Ele segue o conselho de Deus. E ele não quer o conselho do ímpio. E a palavra do Senhor diz que a folhagem não murcha, né? Quer dizer, as atitudes dessa pessoa serão condizentes com a palavra de Deus. Os frutos dela também, né? E tudo que ela fizer, se a pessoa andar na direção de Deus, tudo que ela fizer, segundo o salmista aqui, se ela seguir esse passo, né? Será bem sucedido, né? Terá sucesso. A Bíblia diz que Davi, ele lograva bom êxito, né? Em todas as pelejas, né? Tudo que ele fazia. Porque Davi seguia ao Senhor, amava ao Senhor. A gente vê a trajetória do povo de Israel, que quando eles estavam andando no caminho do Senhor, na direção do Senhor, a gente vê que tudo que eles seguiam, a nuvem, seguia a coluna, eles estavam em obediência, as coisas funcionavam, né? Mas a partir do momento que eles pecavam, que eles desobedeciam a Deus, as pestes, as pragas, o castigo vinha. E a gente vê isso na palavra do Senhor, né? Em toda a trajetória aqui do povo de Israel. E será bem sucedido, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E vai chegar o dia da separação, né? Vai chegar o dia, hoje o ímpio, aparentemente, o homem que rejeita, que escarnece a palavra de Deus, aparentemente, até parece que ele prospera. Até parece que tudo que ele faz é excelente. Mas não é bem assim. Vai chegar o dia da separação. Vai chegar o dia em que todos verão a diferença, né? Que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Haverá separação, né? E os pecadores, não, diz assim o versículo 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, porque viveram uma vida distante de Deus, né? Separada de Deus. E os pecadores que morrerem na prática do pecado, que não quiseram Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eles não permanecerão, né, na congregação dos justos, não herdarão a vida eterna. Mas que eu e você, meu querido e minha querida, venhamos viver e andar pela palavra de Deus, seguindo o conselho do Senhor Jesus, né? Seguindo essa palavra, porque o homem e a mulher, se ele seguir essa palavra, se ele buscar o Senhor, se ele se dedicar a meditar nessa palavra de dia e de noite, ele pode até falhar e errar algumas vezes, mas será menos do que se ele não fizer isso, se ele não buscar o Senhor. Porque nós somos seres humanos, né? Muitas vezes nós falhamos por não vigiar, por não buscar a direção de Deus, mas quando o homem e a mulher buscam a direção de Deus, ele vai ter menos erros na sua vida, ter menos falhas, né?
e que nós venhamos buscar o Senhor dia após dia, porque a nossa vida, ela tem que brilhar como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? A gente olha o tempo, pessoas que se levantam bem cedo, antes que o sol nasça, aí começa a aurora clarear, clarear até o sol nascer. Ela só vai clareando, clareando. E assim tem que ser na vida do homem e da mulher de Deus, né? Buscando a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, para cada dia avançar, a sua vida ser luz. Uma luz que brilha mais e mais, até chegar o dia em que essa luz vai brilhar e nunca mais vai se apagar, né? Que é o dia da vida de Jesus. Aí nesse dia não haverá mais falha, né? Depois que Jesus levar o seu povo, né? Esses que subirem com o Senhor nunca mais passarão por nenhuma dificuldade, nenhum aperto. Estará com o Senhor no corpo santificado, glorificado, e nunca mais terá nenhum tipo de chance de ir para a condenação. Então que você medite nessa palavra. E se porventura você tem andado com pessoas ímpias, pessoas que blasfemam do nome de Deus, porque muitas vezes blasfemar do nome de Deus não é só a pessoa falar em cima, às vezes o ato dela é uma blasfêmia, né? O comportamento dela, né? Muitas vezes é uma blasfêmia contra Deus, contra o povo de Deus. E nós não podemos seguir esse tipo de pessoa. Se de repente você é um homem ou mulher de Deus, você, até mesmo na rede social, você acompanha pessoas que rejeitam as coisas de Deus, não siga esse tipo de pessoa, né? Porque ela não tem nada para te ofertar, ela não tem nada para te oferecer, a não ser te distanciar da presença de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like, né? De se inscrever nesse canal, em nome de Jesus.